a dança, né? Assim, no nome que representa a dança, não tem outra pessoa. Não tem outra pessoa. Como é que a dança chegou na tua vida? Estava até conversando com o Borges há pouco. Eu acho que eu dei um caráter profissional, né? A dança começa na minha vida, cara, segundo a minha mãe, na barriga. Né? Que ela disse que eu mexia muito. Naquela época não tinha... O pai queria que o filho fosse jogador de futebol e a mãe... Não, naquela época eu mexia muito. Minha mãe disse, esse menino vai dançar, enfim. Né? Eu nasci, ela conta que eu com 4 anos, minha irmã com 5. Né? Enfim, a família se reunia finais de semana em festas, na casa de amigos e tal, e a criançada no quintal brincando, e na sala as pessoas ouvindo música, enrolava o tapete. Tinha muito esse hábito, né? De todo muito mundo. esse hábito. E eu e minha irmã não ficávamos brincando com a criançada. A gente ficava no meio dos adultos dançando. Que maneiro. Porque a minha mãe, que era do lar, arrumava a casa com um espanador, aquela coisa, e ouvindo discos. Né? Naquela época, ela tinha uma vitrola. Vitrola é um toca-disco, tá? De vinil. Para quem ainda tem essa geração que não sabe o que é nem CD. Vitrola é qualquer. Então, e ela coloca... Eu me lembro, olha, ela, Célia Cruz, Lúcio Catica, Bienvenido Grandas, nos boleros, né? Célia Cruz nos bolerões, nos ritmos cubanos e tal. As big bands, Duke Ellington, Glenn Miller, Kurt Bessie, só canções, né? Repertório vasto. É um repertório. E ela ficava ouvindo aquilo, cantarolando, e às vezes me pegava pelos braços, eu pisava nos pés dela e ela saía dançando comigo na sala. Essa é a noção que eu tenho de dança. Essa foi a minha grande escola. E, logicamente, eu cresci, né? Lá para os meus... Eu me lembro com 7, 8 anos em diante, né? Que meu pai era convidado para todos os eventos no bairro, e eu ia acompanhando meu pai. Eu era, sabe, aquela... Seu pai era um homem importante. Amarante, era muito conhecido no bairro. Meu pai era uma pessoa muito querida no bairro. Né? Aquele cara que, enfim, qualquer problema na delegacia, iam 3 horas da manhã, Amarante, só de ter esse nome, é verdade. É imponente. Chama o Amarante. O nome é muito imponente. Enfim, tinha uma coisa assim, meu pai era muito bem relacionado, conhecia todo mundo e tal. E ele, nas festas, era muito comum no subúrbio, aquelas festas de 15 anos, bailes de debutantes, bailes de formatura das escolas, aniversários, né? Tudo era motivo de festa. Feijoada dançante. Tinha, batizado, cara, fazia festa para batizados, né? E meu pai ia com todas as atividades sociais do bairro, né? E no final, que eu percebi, mas desde o início eu sempre acompanhava meu pai. No final, até eu descobri que eu era convidado também a algumas festas, porque eu ia para essas festas e dançava com todas as meninas. Eu me relacionava bem com a rapaziada, com os meninos, como eu. Eu estou falando de 8 anos de idade. 8, 9, 10 anos eu já estava desfilando na escola de samba do bairro, lá em cima da hora. E você era o Carlinhos Amarante nessa época? Eu era o Carlinhos, filho do Amarante. Carlinhos, filho do Amarante. Carlinhos Amarante. Enfim. E... Com isso, as meninas, eu falava com os meninos e tal, mas eu ia lá para a roda das meninas, digamos, tem 10. Aí eu dançava com a primeira, dava uma volta no salão, pegava a segunda, dançava, a terceira, chegava na 10ª, eu pegava a primeira novamente, rodava no salão, e eu dançava. Então, eu era desejado e cobiçado em todas as festas. Aí, que eu, enfim, eu fazia as coisas que minha mãe fazia comigo, que tentava me ensinar. Eu cresci. Um bairro que tem 5 agremiações, uma escola de samba e 4 clubes. Sim. A EC, Associação Esportiva de Cavalcante, CCC, Centro Comercial de Cavalcante, Bancários de Cavalcante e AMAR, Associação Marítima Atlética e Recreativa. Para quem é de fora, Cavalcante é um subúrbio tradicional aqui no Rio de Janeiro. Perto de Madureira, Cascadura, Tomás Coelho. Então eu ia para essas festas e aí foi a minha escola. Mas era mero lazer. Mero prazer. Eu gostava de dançar. De quinta a domingo eu ia para as festinhas e aniversários. Quando eu me tornei adulto e independente, né, eu ia de quinta a domingo para as gafieiras, para os bailes que tinham na cidade. Até aí amador. Você perguntou quando vira profissional, aí foi uma grande transformação na minha vida. Porque eu imagino que, assim, pela época, quando você...
conversa com seu pai, com seus pais, talvez com a sua mãe nem tanto, mas quando você fala pro seu pai assim, pai, você dançarino profissional. Mas antes disso, com 10 anos, eu me lembro pro meu pai que eu já queria, né? Aí eu via que a dança eu era socialmente bem... Porque eu era ruim de papo. Ô, minha filha, ó, eu era ruim de cantada. Então eu era... Quando dança não precisa. Isso me acostumou mal, porque eu chegava nos lugares, estava afim de paquerar uma menina, eu dançava com ela. A dança sempre foi o meu divertimento, sempre foi a minha válvula de escape. Eu já adulto, então quando eu trabalhava a semana inteira, quando chegava, doido para chegar no final de semana... Você trabalhava onde, então? Explica que você não viveu só de música a vida inteira, né? Não, eu fui várias coisas na vida. Eu fui promotor de vendas, cheguei a ser vendedor, vendi computador, fui assim e tal. De repente eu faço um concurso público e entro para uma instituição do Estado, né? E dançando, de quinta a domingo, bababá, paquerando, namorando muito. A cada baile eu tinha uma namorada. E detalhe, eu não ia para lugar nenhum acompanhado. Tá certo. Não precisa. Nem podia ir. Para evitar confusão. Você não tinha quebra-quebra no no baile salão. do não sei o quê, tem a namorada tal. Então eu vivia muito feliz com a dança sendo uma atividade, mas muito presente na minha vida. Aí eu já desfilava na minha escola de samba, tal, na Em Cima da Hora. Depois eu comecei a desfilar na Em Cima da Hora, que sempre desfilei, e ia para todas as outras escolas. Ia para Portela, muito com meu amigo Jerônimo, né? A gente é amigo de infância, e a gente saía para os bailes, Copa 7, Devaneio, no Grape da Penha, aqui e acolá, no Melo Tênis Clube, por aí vai. Melo clássico. Né? No Imperial, em Madureira, no João do Cruz, enfim, vários lugares. Aí, um belo dia, eu, funcionário público, sim, com 10 anos, né? Não tão consciente que seria a minha profissão, mas eu queria por prazer e eu queria dançar, porque eu ia, imagina, na festa eu era tão desejado pelas meninas para dançar, eu digo, pô, eu vou fazer dança. Cheguei com meu pai, eu tinha 10 anos, pai, me bota numa academia. Ele olhou para minha cara, saiu para trabalhar. No final do dia e tal, ele olhou para mim assim, meio cabreiro, eu achei até que ele não tinha levado a sério. No final do dia ele chega, abre a pasta dele lá, me dá uma folha, né, papel ofício, que a gente chamava hoje A4. Então, aí, ó, academia. Quando eu olhei, Academia de Jiu-Jitsu Marrom. Ele me botou na academia, mas de Jiu-Jitsu. Você queria outra academia? Eu queria outra academia. Queria então, você vê o nível do preconceito, o nível da coisa e tal. Mas aí, eu já funcionário público, eu trabalhava numa instituição de amparo ao menor abandonado. Legal. Né? Ou menores acautelados pelo juiz de menor. E da instituição, nós fazíamos... A equipe fazia todo um trabalho, uma ficha amnese, para saber endereço, Então, tinha toda uma equipe técnica envolvida nisso. E eu era um funcionário que pegava essa convocação do serviço social e ia no endereço citado pela menor. Quando meu trabalho terminava, eu, externo, não sei o que e tal, eu ficava fazendo hora para poder ir embora. Nesse tempo ocioso que eu ficava na instituição, eu consertei uma aparelhagem de som que ficava no alto do pátio, todo empoeirado, lá velho, lá esquecido. Fiz uma vaquinha com os funcionários. Aí peguei o som, tal, consertei, tantos dias depois botei o som no lugar e tal. Botava a música e de cara para a parede, embaixo do som, ficava dançando. Qualquer lugar é um motivo, hein? Sozinho. Pra quem olhava gosta. para trás, as meninas, pô, o professor Jesus que me chamavam. Pô, o professor Jesus está maluco. Uma semana depois já tinha meia dúzia. Um mês depois, 258 menores em atividade musical e coreográfica comigo. Cara, que incrível. A instituição, o que a instituição fez? Vou tirar você do setor administrativo, serviço externo, você vai agora para o setor pedagógico e vai ser recreador. Fazer atividade. Daí que... Caraca. Eu já estava na faculdade, fazendo direito. O que eu faço? Eu mudo meu curso para pedagogia. Por quê? Porque ali eu via, tinha orientador educacional, supervisor escolar e o diretor pedagógico do setor, que era a cargo de direção, cargo de chefia e um salário menor. Digo, ali eu vou conseguir uma projeção profissional e tal. Mudei para pedagogia e continuei para atividade. E a recreação lá? E essa atividade, os motins começaram a diminuir de 5 por semana, de domingo a domingo, para
3, 2... É isso que eu ia te perguntar. Porque você via a dança transformando as pessoas. Isso, não só transformando as pessoas, porque nessa fase, nesse período, eu estava me separando no meu primeiro casamento, mal, de cabeça, porque tinha um filho. Isso também foi a sua terapia. É. E eu digo, pô, eu preciso fazer algo quando sair daqui do meu trabalho. E vários amigos me pediam para eu ensinar. Pô, me ensina aquele espaço, me ensina aquilo, me ensina isso, me ensina aquilo. Eu digo, pô... Aí, vocês estão afim que eu ensino? Marcamos e eu comecei a dar aula. Porque eu vi a transformação que eu tinha causado no comportamento das internas na instituição. A disciplina melhorou. Eu fui transferido de setor, promovido. O salário era o mesmo, mas... Que, aliás, eu acho que a primeira noção de disciplina que começaram a ter foi a partir das suas aulas. Exatamente. Conclusão, eu vi a transformação. Soube do resultado, inclusive, da transformação do Padre Severino. Né? A redução dos motins, a questão disciplinar daquelas internas. E quando eu comecei, eu digo, eu vou fazer isso. Se eu transformei com essa atividade a vida daqueles internos, por que isso não pode transformar a minha vida? E comecei a dar aula para esses amigos que pediam que eu os ensinasse. Ao final da aula, eles colocaram um negócio no meu bolso, assim, não deixaram, mas não, se não for assim, a gente não quer. Quando eu cheguei em casa, me lembro como se fosse hoje. Eu tinha uma motoca. Vou para Copacabana, chego em casa, eu já estava morando com a minha esposa, minha mulher hoje, isso é, né? E quando ela conta, eu digo, cara, isso aqui é metade do teu salário no Estado. Eu digo, pô, se eu der 2 vezes por semana, eu tenho o salário de um mês. E assim começou a transformação de cabeça, a transformação... Né, sua e de tantas pessoas também. Deu aliviar as minhas tensões e tal. E, por que não juntar o útil ao agradável com a questão financeira também, que me ajudou muito. E daí eu estou aqui hoje. Até hoje conversando. Quem é bom tem que ser pago por isso. É isso.